Fui chamado para falar com vocês da NIT-Trans. Me veio algumas imagens à mente, tipo essa, assim, carro na contramão, meu carro. E quando eu estava realizando essas fotos, o carro está ali em cima da calçada, aquele gari ficou olhando assim, eu falei, não, é para uma aula que eu estou fazendo sobre trânsito. Ele, tá bom, entendi. Então, a gente sabe que existe uma adversidade entre nós, então ao longo dessa palestra a gente vai tentar inibir um pouco. Enquanto vocês estão aqui conosco, conversando, a gente sabe que algumas coisas estão acontecendo e esses aí que estão passando impune. Então, vamos continuar essa palestra para que isso não continue assim e vocês possam fazer parte de vocês. Então, vamos falar um pouco. Tem como botar, Moretti? E por que a gente está aqui? Porque 17 de novembro a gente comemorou o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, como eu disse, é um câncer extremamente curável. Mais de 50% de nós brasileiros nunca estivemos no urologista. Esses dados são alarmantes. E quais são os dados epidemiológicos do câncer de próstata? Cerca de 15.841 pessoas morreram de câncer de próstata no mundo em 2020. A cada 40 minutos, cerca de uma pessoa morre de câncer de próstata no Brasil. Então, a estimativa para o triênio 2023-2025 é de 71.730 casos de câncer de próstata. Então, são dados bem alarmantes que a gente tem que trabalhar a prevenção disso. E, como a gente observa, os diagnósticos se dão muito mais a partir dos 50 anos. Essa é a razão do rastreio ser estabelecido em 50, em casos de grupos de risco 40 a 45 anos. Tá? E o que é a próstata? A próstata é um órgão que fica logo abaixo da bexiga, íntimo contato com o reto. Por isso a necessidade do toque retal, para que a gente veja a periferia da próstata. O câncer de próstata, quando ele surge na periferia. Se for esperar sintomas, já está avançado. Por isso é importante dessa avaliação através do toque. Ele é responsável pela alcalinização da uretra. Quando há ejaculação, aquele líquido prostático, ele é borrifado na uretra para que os espermatozoides não morram. Então faz parte da alcalinização da uretra. Então a próstata desempenha essa função e esse íntimo contato com o reto leva à necessidade do toque retal. Então vamos falar um pouco sobre como prevenir. Existem basicamente duas formas de prevenção em medicina. A prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária a gente está falando em não ter o câncer. É o melhor cenário possível. A gente está falando em trabalhar bem a alimentação, prática de esportes, escolha de hábitos saudáveis, perda de gordura. Então, isso tudo trabalha muito na prevenção primária, que é quando a gente quer que o câncer não surja. A prevenção secundária, o que é? Diagnosticar precocemente. E aí que entra o toque retal e aí que entra o PSA, que é um exame de sangue, tá? Então, a gente vai agora falar um pouco de prevenção primária, evitando o surgimento do câncer. Existem fatores que são fatores individuais, dos quais a gente não pode muito modificar, e existem os fatores ambientais, que é onde a gente deve trabalhar duro para que não ocorram. Os fatores individuais para o câncer, a gente sabe que o principal fator de risco de câncer é idade. Se a gente envelhece, a probabilidade de ter câncer é maior. Então, a idade maior de 40 anos dá um risco aumentado, histórico familiar, 2 parentes com câncer de próstata, eleva em 6 vezes o risco. Negros têm um maior risco que asiáticos, por isso que a maior parte da população negra a gente faz o toque retal mais cedo,
são vertentes mais agressivas do câncer de próstata no negro. A genética BRCA1 e 2. Então, se teve uma mãe que teve câncer de mama cedo, abaixo dos 40 anos, se teve um pai que teve câncer de próstata cedo, a probabilidade genética de haver a mutação de BRCA, ela se estabelece. Então, se já tiver comprovado isso, tem o risco maior do câncer de próstata. Agora, os fatores ambientais, que é onde a gente pode trabalhar e modificar. A dieta, se alimentar de alimentos ricos em fibras, evitar poliprocessados, evitar gorduras insaturadas. Isso tudo faz parte de uma dieta saudável. Obesidade. Obesidade é um dos principais fatores de risco também ao câncer de próstata. Então a gente deve evitar, através da atividade física, para que a gente reduz esse risco. E infecções como prostatite, elas também têm um risco comprovado maior ao câncer de próstata. E o fumo, o tabaco, também desempenha a função ali e, por tal, a gente deve evitar. Falando basicamente da alimentação, se tiver uma mensagem que eu gostaria de fixar aqui, seria através da alimentação. Alimentos ricos em beta-caroteno, leucopeno e ômega 3. Quais são esses alimentos? Tomate, goiaba e melancia, elas são ricas em licopeno. Ele previne o câncer de próstata. Então, em torno do tomate, a gente sabe também que ele tem uma casca muito macia, por isso leva muito agrotóxico. Qual a melhor forma? Descascar o tomate e ter o tomate em todas as refeições. A melancia e a goiaba também, pelo mesmo motivo, eles também trabalham bastante a prevenção ao câncer de próstata. O alho e a cebola, por ter um poder anti-inflamatório, o ideal é que essa alimentação do alho e da cebola seja mais de natura. Pica o alho em vez de passar pelo fogo, porque ele perde um pouco das propriedades. E o peixe, por conta do ômega 3, também ele é importante evitando o câncer. Então, quando a gente fala de prevenção primária, a gente tem escolhas que a gente deve fazer. Escolher a batata de Marechal, escolher o sorvete do McDonald's e tudo mais, ele dá um prazer imediato, mas ao longo do tempo isso leva a um revés, assim como o fumo e o tabaco. A prática de esporte e a prática da felicidade também desempenham importantes papéis evitando o câncer. A gente tem dados em torno disso. Esse primeiro estudo, ele fala dos pacientes que tiveram câncer de cólon e a partir daquele momento eles foram fazer a prática de esporte. Câncer de intestino, prática de esporte. A gente trabalha décadas, muitas vezes, em oncologia para ter uma droga que dá um benefício de 10% em ganho de sobrevida. Só esses pacientes que começaram a praticar esporte normalmente, meia hora por dia, eles tiveram um benefício de 18% na redução de risco de morte. Isso é muito importante, 18%. Agora, aqueles que se apaixonaram pelo esporte de uma forma importante, começaram a praticar de forma intensa, passaram a ser praticantes assíduos de esporte como estilo de vida, eles tiveram uma redução da ordem de 56%. Então, é muito importante a prática de esporte para evitar o câncer e mesmo se já tiver o diagnóstico efetuado. O outro estudo também de cima ali é sobre o efeito neuroendócrino da felicidade. A gente sabe que os linfócitos, as células imunes, elas têm receptores de serotonina. Então, quando a gente estabelece, a gente faz práticas que nos deixam felizes, práticas que são saudáveis à nossa parte emocional, nosso sistema imune ele fica mais ativo. Então a gente consegue debelar a possibilidade de câncer também, reduzindo a inflamação crônica, reduzindo o cortisol. E embaixo, sobre o que eu já falei, que é a dieta rica em beta-caroteno, em leucopeno, prevenindo o câncer. Agora eu vou falar um pouco sobre a prevenção secundária, que é onde entram os exames de rastreio. Bom, por que a prevenção primária? Porque é um câncer altamente curável. Isso de não vou fazer o exame porque eu não quero saber do câncer, se tiver câncer eu não vou tratar. Isso não é correto, isso não é algo concebível hoje em dia. Tá? Por isso o tema da palestra os tempos mudaram. Hoje em dia o câncer de próstata não quer dizer que você acabou.
não quer dizer que é a fim de linha. Ao contrário, 90% são curáveis. Então, a gente pode fazer muita coisa, sim, no diagnóstico precoce. Tá? Então, basicamente, o toque retal e o PSA, que são parte da prevenção secundária, os exames de rastreio. Isso é preconizado pela Sociedade de Urologia a partir de 50 anos e em negros ou histórico familiar de câncer de próstata a partir dos 45. E a Sociedade Brasileira de Clínica Médica também diz que o toque retal detecta isoladamente 20% dos tumores. Por que só 20% dos tumores? Porque você não consegue palpar toda a próstata. Então, você associa 2 exames para ter maior sensibilidade, o PSA e o toque retal. E esse gráfico eu já mostrei, isso é o porquê da gente começar a rastrear aos 50. Você vê que começa a ter um índice importante de câncer de próstata a partir dos 50. Mais de 45, 49 também tem, aqueles são de alto risco. Esses são os negros e os que têm fatores hereditários. E o crescimento da próstata do câncer na periferia. Conforme vocês estão observando ali, o dedo está tocando e tem um nódulo ali. Por isso que você faz essa palpação através do reto. E o que é o famoso PSA? É um antígeno que é secretado pelas células da próstata. O PSA, ele só zera quando a gente faz algum tratamento. Todos nós temos algum índice de PSA, mas o PSA fica preocupante em alguns índices maiores. Acima de 3 a gente já tem que ficar atento. Esse gráfico eu achei interessante, é do Laboratório Morales. Veio um paciente com um exame desse e eu achei tão interessante que trouxe para cá. Embaixo, a gente coloca todos os fatores que levam a aumento de PSA. Infecções urinárias, cavalgar, andar de bicicleta, relação sexual e medicamentos. Os medicamentos que reduzem a próstata para hiperplasia prostática benigna, HPB, eles falseiam o PSA. Então deve-se ter atenção a isso, por isso que não é só o PSA. O que eu quero dizer? Finasterida, dudasterida, todos esses, eles reduzem a próstata para hiperplasia prostática benigna. E você vai fazer um PSA, ele vai aparecer 3, mas na verdade ele não vai estar 3. Então tem que ter atenção a isso. E ali, conforme a gente observa, acima de 3, 4, que o valor já está alto e realmente a gente deve avaliar melhor. Então, os sintomas dependem do estágio da doença. A doença inicial, em geral, não apresenta pelo que eu falei. É periférico, não pega uretra. Doença localmente avançada. Aí sim, perda de jato, sangramento no jato urinário, isso sangue ao ejacular, dor ao evacuar, pode ocorrer. Doença metastática, em geral, ela está avançada nos ossos. Então, isso já é algo mais preocupante. Então, o paciente tem histórias de câncer de próstata e que está com dor lombar, isso deve ser investigado. E se o diagnóstico ocorreu, o que deve se fazer? Bom, isso é a categorização de Gleason, em que fala de maior risco e menor risco. Então, essa categorização, juntamente com o PSA, você vê os cânceres que são mais agressivos ou menos agressivos. E quais as possibilidades de tratamento? Cirúrgica, radioterapia, hormonioterapia, que é o bloqueio hormonal, chamada castração química, quimioterapia. Eu tenho mais de 2 centenas de pacientes em tratamento, tenho 2 em quimioterapia. É muito raro a gente precisar fazer quimioterapia para câncer de próstata. Terapia de alvo em menor situação. E a vigilância ativa. Vigilância ativa, o que é? É basicamente a gente diagnosticou o câncer de próstata, mas aquele câncer de próstata dificilmente ia levar o paciente a óbito. A gente diagnosticou porque a gente tem exames que são muito acurados. Então a gente observa esse câncer de próstata, porque ele tem características indolentes, características calmas. A gente observa ele com o PSA e ressonância ou ultrassom da próstata. Se ele passar a ter características mais agressivas, aí a gente vai ter que tratar. Mas em geral, eu tenho 3 pacientes de vigilância ativa. Em geral, esses cânceres que a gente diagnostica cedo, eles têm características indolentes, eles não evoluem para se ficar mais agressivos. Então, como evitar, tá?
O rastreio se inicia a partir dos 50, no geral, com exceção de negros e fatores de risco, 45. PSA e toque retal são fundamentais, não devemos esperar os sintomas para avaliação. Conscientizar outras pessoas é um ato de caridade. Levar isso para um irmão, levar isso para um colega, isso é um ato de caridade para que depois não passe por situações de dificuldade. A prática de esporte desempenha um importante papel, vocês que são ativos no dia a dia de vocês, isso é um fator protetor. Combate à obesidade, tabaco e álcool. O estilo de vida desempenha importante papel na prevenção desse câncer. A alimentação adequada para a redução desses riscos, conforme eu coloquei, e a felicidade traz ganhos importantes na nossa saúde e deve ser parte fundamental de nosso dia a dia. Qualidade de vida e hábitos saudáveis evitam o câncer, rastreio, PSA e toque retais são fundamentais no diagnóstico precoce e cura maior de 90%. Quando ocorre o diagnóstico do câncer, mesmo em doença avançada, o prognóstico é bom. E a conscientização em eventos como Novembro Azul, para a difusão de informações, são fundamentais para essa doença. Então, basicamente, que a gente passe a ver a mão do médico como uma mão amiga, não um inimigo que vai realmente agredir a gente, né? Para que a gente consiga... E a proximidade é fundamental do médico, dos pacientes, para que ele consiga ajudar vocês. E esses são meus contatos. E como vocês viram, vocês conseguiram que eu agora ande de bicicleta. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês.